Mulher, 42 anos, com dor na face posterior da perna após jogo de beach tênis. Relata que sentiu uma pedrada na perna. E você se depara com essas imagens. O que será que aconteceu? Tem lesão muscular, lesão tendínea? Como descrevê-lo? Não se preocupe, pois você está no MSKD Casos, uma série de casos práticos em ultrassonografia musculoesquelética, sempre direto ao ponto, para quando você pegar um caso semelhante na sua prática, você já saber o diagnóstico ajudando o seu paciente e o médico solicitante. Sou Matheus Queiroz, médico radiologista e ensino médicos a dominar o ultrassom musculoesquelético do zero avançado, praticando aí mesmo do seu próprio serviço. Então vamos às imagens do caso. Olha só, ela sentiu uma pedrada na perna e as imagens que nós temos, o vídeo demonstrando aqui o estudo da face posterior da perna. Aqui nessa região temos o gastrocnêmio medial e profundamente o solear. Você pode observar que tem um movimento, ou seja, neste momento estava realizando manobras dinâmicas. Agora comparando o longitudinal com o transversal. Então aqui temos o plano transversal, que é importante para entender toda a extensão do músculo, ou seja, aqui nós vemos o músculo gastrocnêmio medial e fazemos a varredura no sentido caudal. Então, quando a gente vai passando o transdutor, olha o que acontece aqui nesta topografia. E agora no plano longitudinal. Então, no plano longitudinal, acompanhando essa musculatura e realizando manobras dinâmicas. Então, por essas imagens, a gente já tem uma alta suspeição diagnóstica, só que agora a questão é como descrever essas alterações. O que aconteceu de fato? E aí é importante sempre realizar o estudo comparativo, mas para fazer um estudo comparativo a gente também precisa entender a anatomia, e é isso que nós vamos aprofundar na discussão deste caso neste vídeo. Então, comparativo do longitudinal, lado normal, e realizando manobras dinâmicas também. Olha só o estudo comparativo. E agora o lado alterado. Então, acompanhando novamente, o que você observou de diferente na comparação entre essas duas imagens, né? O que está de alterado no estudo habitual que nós observamos no ultrassom da perna, em específico na região do gastrocnêmio medial. Então, a gente pode observar aqui o gastrocnêmio medial nessa imagem, que foi o local da realização do exame. Qual é a sua hipótese diagnóstica? Última vez para você tentar formular o seu raciocínio e entender o que você está enxergando na imagem. Começamos com o lado comparativo e agora o lado alterado. E aí realizando as manobras dinâmicas para a gente tentar definir. Então aqui nesse caso a gente tem uma rotura com desinserção mioaponeurótica distal do gastrocnêmio. Então uma rotura acometendo principalmente a aponeurose. Aí você vai me perguntar, mas Matheus, o que é aponeurose? Me explica essa anatomia direito. Calma que eu vou te mostrar detalhe por detalhe. E aqui vai uma sugestão de laudo neste caso. Rotura do gastrocnêmio medial com desinserção mioponeurótica e retração proximal em cerca de tantos centímetros, ou seja, aquele músculo que retraiu, aquela lesão, aquela desinserção, o músculo retraiu proximalmente. E tinha uma coleção hemática entre o gastrocnêmio medial e o solear. E aí eu coloco as medidas no eixo longitudinal transverso e a espessura também. Então, você que já é aluno MSKD, não se preocupa em gravar essa frase, de dar print na tela, porque você já tem esse caso lá na nossa plataforma, assim como todos os outros casos com sugestão de laudo, para você fazer o download e utilizar no seu dia a dia. Então, acompanhando essas imagens, olha o que chama a atenção aqui agora explicando no detalhe. O gastrocnêmio medial, ó, ele está terminando aqui, aqui a gente tem ó, uma coleção hemática. Quando a gente começa a observar essa imagem, olha como praticamente estão descolados os dois músculos, né? Então isso tudo aqui é gastrocnêmio medial e a coleção aqui nessa região, uma coleção intermuscular entre os músculos. Aqui nessa transição miotendínea distal estava um pouco heterogêneo com a perda do padrão fibrilar habitual do músculo. Mas o que chama mais atenção é a aponeurose, que é essa camadinha mais profunda que apresenta uma descontinuidade. Então olha só, no estudo mais cranial, olha a diferença. E quando a gente realiza a manobra dinâmica, observa a falta de movimento do gastrocnêmio medial. Então indicando que houve uma desinserção distal e durante a flexão plantar e a dorsiflexão, esse movimento dinâmico,
o músculo praticamente não apresenta movimento em conjunto com o solear, que é o esperado. Então, olha só, mais umas imagens. Olha o movimento. Acompanhando, ó, desde o tendão calcâneo. Então, é sempre importante avaliar o tríceps sural como um todo. Qual que é o tríceps sural? Gastrocnêmios e solear. E aqui, avaliando o tendão calcâneo no plano longitudinal, acompanhando até a região proximal. Então, em determinado momento, a gente tem essa área de descontinuidade da aponeurose. E olha essa região distal, como já tem essa coleção líquida barremática aqui nessa topografia, com essa área de retração. Então, isso já foi chamado de tênis leg, né? Em 1883, Powell descreveu perna do tenista, tênis leg, como uma dor aguda no tríceps sural, sentido como estalo ou impacto. E muitos consideram até hoje, por desinformação, porque na época foi atribuída a ruptura do músculo plantar, do músculo e tendão plantar. Mas a gente já sabe que é a grande minoria dos casos. E aí surgimento de novas teorias relacionaram a lesão à ruptura da cabeça medial do gastrocnêmio. E a revisão do conceito, já em 77, descreveu a lesão como uma ruptura na junção mioaponeurótica ou miotendinosa. Então é importante a gente entender o que é essa mioaponeurose, o que é esse miotendão e como que é a anatomia do tendão. Então a epidemiologia dessa lesão, o mecanismo de lesão ocorre por súbita flexão plantar com o joelho estendido ou súbita extensão do joelho com o tornozelo fletido e acomete principalmente atletas amadores e profissionais, especialmente jogadores de futebol, representando até 13% das lesões. Então, no movimento de arrancada, a gente pode ter esse mecanismo de lesão aqui do gastrocnêmio medial em atletas amadores e profissionais, mas lembrar também dos grupos ocupacionais e também não só às vezes no trabalho, mas como no dia a dia, aquele carro que parou, que precisa pegar no arranque, vai lá o paciente tentar ajudar, vai fazer aquele movimento, vai fazer muita força e de repente sente um estalo, uma pedrada, acha que alguém chutou ele, olha para trás e na verdade ele fez uma lesão ali, ou no gastrocnêmio ou no próprio tendão calcâneo. E como entender a rotura pelo ultrassom? Aí que vem o ponto principal da gente entender um pouco da anatomia e dos padrões de lesões. E existem classificações para as lesões musculares? Quais utilizar? Qual que vai ser a classificação aqui do nosso caso? Então é isso que nós vamos detalhar agora. Então as características ultrassonográficas, para a gente entender a lesão muscular, a gente precisa entender a junção mioconectiva. Então quando a gente fala de um músculo, vou até desenhar aqui, quando a gente fala de um músculo, a gente tem a parte vermelha do músculo, que é tendão, e tem a parte conjuntiva, a parte conectiva. Então é o esqueleto do músculo. Então é praticamente que a gente tem, pode ter um tendão central. Então nesse artigo, Ballius descreveu praticamente com duas transições, que é o que acontece em muitos músculos. Então aqui a gente tem uma transição mio de músculo e tendínea ou mioaponeurótica. Então normalmente o tendão ele é uma estrutura mais cilíndrica de conexão, a aponeurose é como se fosse um tendão, mais uma membrana, uma estrutura mais larga. E aqui onde eu estou desenhando é um tendão na região central do músculo e essas linhazinhas são as fibras de perimísio, ou seja, tecido conjuntivo, conectivo. E entre eles a gente tem fibras musculares. Então aqui é onde ocorrem a maioria das lesões, bem nessa região. Em alguns músculos a gente não tem um tendão central, a gente tem um tendão ou aponeurose periférica. Então a gente tem essa junção, pode ver, ele coloca tendão ou aponeurose periférica. E aí a gente tem essa junção entre o músculo e a aponeurose ou músculo-tendão. E aqui que a gente tem que procurar o local de lesão, que pode acometer músculo, pode acometer aponeurose, pode acometer músculo e aponeurose. Então, com isso, a gente passa a olhar o gastrocnêmio medial e precisa entender como que é esse músculo. Para onde que vão as fibras musculares? Qual que é a direção dessas fibras? Então, o gastrocnêmio ele tem a origem aqui na região supracondilar mais medial, o gastrocnêmio medial. E em amarelo, a gente tem a aponeurose superficial. Em verde, a aponeurose profunda. E as fibras têm esta orientação. Então, por aqui que a gente vai observar aquelas linhas brancas, ou seja, as linhas brancas no ultrassom são as fibras do perimísio, tecido conectivo, entre elas mais escuro, fibras musculares. Vamos
olhar essa anatomia para a gente entender do que eu estou falando de aponeurose. Então, a origem dos gastrocnêmios vão ser aqui nessas regiões supracondilares, uma vista posterior do fêmur. E aí a gente tem os músculos. E aqui demonstrando para você entender o que é músculo, o que é tendão, o que é aponeurose. Músculo, a parte de fibras musculares, é a parte mais vermelha. O tendão, um exemplo aqui do semitendíneo, a gente tem uma estrutura cilíndrica, branca, então tendão. E o que está branco, esbranquiçado aqui, ó, uma membrana aqui superficial ao gastrocnêmio medial e ao gastrocnêmio lateral. Então isso aqui é a aponeurose superficial. Então pode ver que não é o tendão, não é uma estrutura cilíndrica, e sim uma estrutura mais larga, mais plana. E aí o tríceps sural, gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral e solear vão formar o tendão calcâneo. Então essas imagens são para facilitar o nosso entendimento. Uma vista posterior, olha que bonita aponeurose superficial do gastrocnêmio medial, ou seja, essa faixa branca de tecido conectivo, e quando a gente rebate e olha a porção interna, a gente consegue observar a porção profunda, a aponeurose profunda, ou seja, as fibras musculares, elas têm esse direcionamento da aponeurose superficial para a aponeurose profunda, que depois se continua com uma aponeurose praticamente livre de músculo ali, e forma o tendão calcâneo quando ele se junta as fibras do gastrocnêmio lateral e depois ao solear. Então, aqui a gente consegue até acompanhar um pouco mais a divisão do tendão calcâneo em relação às fibras do solear. Mas aí esses três músculos vão formar o tendão calcâneo. Então, observem bem como a gente tem uma faixa de tecido branco aqui depois que sai do músculo em continuidade com essa aponeurose do gastrocnêmio medial. Então, aponeurose profunda e depois um dos artigos ele chama de aponeurose livre de músculo, ou seja, onde só tem a faixa de tecido conjuntivo. Mais uma vez, para a gente reforçar essa vista, uma vista interna aqui do tríceps sural, primeiro músculo aqui é solear, quando a gente rebate o solear, a gente enxerga as aponeuroses profundas dos gastrocnêmios. Então agora a gente já sabe que tem a aponeurose superficial, a aponeurose profunda e o ventre muscular. Então fica mais fácil de entender. Vamos observar essa anatomia na ressonância magnética. Então aqui nós temos gastrocnêmio medial, profundamente solear. E essa linha preta representa a aponeurose, tanto do gastrocnêmio quanto do solear. E aí eu quero demonstrar para vocês como o ultrassom ele tem mais resolução que a ressonância magnética. Olha como a gente consegue diferenciar uma linha branca contínua, uma linha preta e outra linha branca, ou seja, eu consigo diferenciar o que é aponeurose de gastrocnêmio e o que é aponeurose do músculo solear. Vamos dar um zoom aqui, olha só. Aponeurose do gastrocnêmio e aponeurose do solear. Então, ó, vou até acompanhar aqui com a caneta. Aponeurose do gastrocnêmio, aponeurose do solear. E a linhazinha preta é o espaço entre as duas aponeuroses. Então, olha como a gente consegue definir exatamente essas duas aponeuroses. Então, aqui mostrando uma ultrassonografia acompanhando desde a origem lá do gastrocnêmio, para a gente reforçar essa anatomia. E olha só o músculo. Então, eu tenho uma linha branca superficial, que é a aponeurose superficial. Olha essas linhas brancas dentro do músculo, que são os septos, que é o perimísio, o tecido conjuntivo, como vai numa direção profunda para formar a aponeurose profunda aqui junto a essa transição. Então, dando zoom aqui, a gente consegue observar isso e até fazendo uma imagem panorâmica, aquela se estendendo por toda a região, onde facilita a nossa visualização anatômica para facilitar a nossa didática e o entendimento sobre este músculo que é o gastrocnêmio medial, que você não pode fazer ultrassom musculoesquelético sem conhecer a anatomia deste músculo. Então observem aqui agora a anatomia como a gente tem a origem do tendão. A linha branca mais superficial é a aponeurose superficial, e a linha branca aqui mais profunda, a aponeurose profunda. E todas essas linhas brancas indo em direção, saindo de uma aponeurose indo para outra, são septos de perimísio e entre eles as fibras musculares. Então, basicamente, essa é a explicação da anatomia do gastrocnêmio medial. E aí, qual seria a classificação? O que aconteceu? Olhando isso, a gente já observa que a lesão foi bem aqui nessa região, acometendo tanto essa aponeurose aqui do músculo quanto essa aponeurose livre. E tem até um pouco de heterogeneidade aqui do músculo, né? Então, quando a gente vai olhar aqui, olha como não tem continuidade e por isso que ela retraiu e formou esse hematoma entre o músculo gastrocnêmio medial e o solear.
Então tem até um tecido mais heterogêneo, provavelmente relacionado à aponeurose aqui nessa região. E aí a gente observa um pouco de perda do padrão fibrilar aqui nessa região do músculo e essa desinserção da aponeurose, né? Então esse artigo que descreveu detalhadamente essa anatomia, usando esses termos, esse artigo aqui, ó, de 2020, e ele coloca gastrocnêmio medial e FGA é aponeurose livre, ou seja, livre do gastrocnêmio, e depois já seria o tendão calcâneo. E aqui ele mostra a aponeurose do gastrocnêmio e a aponeurose do solear. Antes de falar de classificação, é preciso entender o porquê classificar. Então a classificação ela ajuda na comunicação entre os colegas e na publicação de estudos, para todo mundo usar a mesma linguagem. Existem diversas classificações em lesões musculares. A mais conhecida é aquela que gradua em 3 graus, sendo grau 1 apenas um estiramento, grau 2 sutura parcial e grau 3 sutura completa. Mas ela acaba se tornando insuficiente quando a gente aprende anatomia muscular, porque cada músculo tem uma anatomia. Por isso que neste estudo eles detalharam uma classificação ultrassonográfica do gastrocnêmio medial. E para que graduar lesão muscular? Porque o principal ponto de interesse, seja um atleta ou um atleta profissional, atleta amador ou um trabalhador, é entender quanto tempo ele pode retornar, qual que é o RTP, Return to Play. Então, quando você classifica as lesões, você começa a publicar estudos entendendo quais são os protocolos melhores para reabilitação, qual é o tempo de retorno ao campo, ao jogo ou ao trabalho. Então, por isso que as classificações elas auxiliam nesse sentido. Então, detalhando um pouco mais esse artigo, ó, ele classifica a primeira lesão mioaponeurótica. Seria uma lesão mais muscular aqui nessa transição entre músculo e aponeurose. Observem que a linha branca aqui está preservada, ou seja, a aponeurose em si está preservada. Tem mais uma rotura cometendo aqui esta região muscular, ou seja, dificilmente essa lesão gera um hematoma muito grande entre os músculos, intermuscular. A segunda tipo de lesão, ele coloca uma lesão da aponeurose, que pode pegar menos ou mais que 50%. Então aqui nesse caso pegaria menos, mas observem como a linha branca aqui já ficou descontínua, junto com algumas fibras musculares também. Mas essa aponeurose mais distal está preservada, então tem essa área de rotura acometendo a aponeurose. Aqui já é um grau que ele colocou no artigo como um 2B, que teria uma lesão da aponeurose acometendo mais de 50%. Então a lesão seria aqui nessa região da aponeurose, onde a gente tem um hematoma grande, intermuscular. E aí a próxima classificação ele colocou como uma lesão da aponeurose livre, ou seja, essa transição mioaponeurótica está até preservada, seria uma rotura mais nessa região livre. Então ele colocou como grau 3. E o grau 4 mista, pegando tanto essa aponeurose como a aponeurose livre. E olhando essas imagens, qual seria a nossa classificação? Então, algumas dicas ele até colocou que quem faz o hematoma intermuscular seria geralmente o grau 4 e o grau 2, ou seja, o grau 3 pega mais aqui nessa região, não gera tanto hematoma. Então, se considerar que o nosso caso tem um grande hematoma e pegou essa aponeurose livre também, o nosso seria o tipo 4, né, com um prognóstico um pouco pior. Então ele separou nesses 3 tipos: lesão mioaponeurótica, lesão da aponeurose, do gastrocnêmio, lesão da aponeurose livre ou mista pegando a aponeurose livre e a aponeurose do gastrocnêmio. E aí, nesse mesmo estudo, ó, ele mostrou o return to play, né? Quantos dias cada tipo de lesão perdeu. E se a gente coloca entre 30 e 60 dias, pode observar que o tipo 2B, que pega mais que 50%, e o tipo 4, tipo 3 também estão todas aqui com return to play acima de 30 dias. Então aqui tem os atletas e os não atletas. Então foram lesões um pouco mais graves, sendo a tipo 1 e tipo 2A com retorno em até 30 dias. Então qual seria a classificação pelo BAMIC? O que é o BAMIC? O BAMIC é uma das referências mais utilizadas que eu mais utilizo na minha prática, que é a classificação britânica. E a classificação britânica, o que ela é melhor que a outra classificação que fala só de estiramento, lesão parcial e completa? Porque ela passa a definir alguns pontos. Então ele coloca o grau da lesão em relação à extensão e usa a nomenclatura A para falar da lesão miofacial, B da lesão músculo, da junção miotendínea e C para falar de lesão tendínea.
E aqui a gente pode considerar o C tanto tendínea quanto aponeurótico, ou seja, aqui a gente teve uma lesão do tecido conjuntivo, daquele tecido mioconectivo, né? Então o nosso caso já seria um C. E como pegou praticamente toda a extensão do músculo, seria um 4C. Então aqui a gente observou até pelo movimento que ele recomenda utilizar no estudo, que é fundamental o estudo dinâmico para a lesão muscular, para a gente entender e caracterizar melhor a ruptura e os pontos de inserção. Então, o nosso caso aqui por essa classificação seria o 4C. Então, dicas práticas em relação às lesões musculares. Conhecer a anatomia do músculo, isso é fundamental, cada músculo tem uma anatomia diferente. Anamnese, tempo de lesão, há quanto tempo? Uma lesão aguda, que foi nesse caso, é completamente diferente de uma lesão mais crônica, onde a gente já tem formação de tecido fibrocicatricial e até dificulta a classificação. Então, quando a gente pega uma lesão aguda, é muito mais fácil para classificar e acompanhar. Avaliar com detalhe a transição mioaponeurótica, então entender novamente a anatomia do tecido da junção mioconectiva e avaliar com detalhe essa junção. E lembrar de realizar manobras dinâmicas. Esses foram os artigos utilizados para este caso e muito obrigado. Não esqueça de curtir o vídeo, de fazer a inscrição no canal. E se você ainda não conhece, te convido a conhecer o MSKD, o curso completo em ultrassonografia músculo-esquelética, que vai te ensinar do zero ao avançado, praticando aí mesmo do seu próprio serviço. Então é só você clicar em algum link aqui para você conhecer mais sobre o curso.